Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por iniciarmos mais uma sessão legislativa. Quero cumprimentar os servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravada através do YouTube. As pessoas que se fazem presentes no plenário e meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulta ao primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, acerca da existência de quórum. Vereador Vitor Lucas, vereador Glauco Azevedo, vereador João Bosco do Nascimento Arantes, vereador Wender Diniz, vereadora Camila Borges, vereador Nilton Moraes, vereador Nenê Trajano, vereador Carlos Cleiton, vereador Ari Alberto e vereador Rodrigo Belém. Quórum existente para a sessão, presidente. No termo do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton da Fé Abrantes Agir, que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declara aberta sob a proteção de Deus a 30ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, do ano de 2025. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso e, ao término, convido ao senhor vereador Renato, ou vereador Plauto Azevedo Lima Neto, União Brasil, para que faça a leitura de um trecho bíblico. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Convido nesse instante o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura da ata da 29ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, do ano de 2025. Com a palavra, o primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto. Ata da 29ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h10 do dia 20 de agosto de 2025, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 29ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, presidida pelo senhor vereador Rodrigo Gomes de Belém. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor vereador presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por iniciarmos mais uma sessão legislativa. O senhor vereador presidente Rodrigo Belém cumprimentou aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravada através do YouTube, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar ao senhor vice-presidente vereador Renato Farias Ribeiro acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton da Fé Abrantes, certificou que os vereadores assinaram um livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 29ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término o vereador Rosemar José da Silva a leitura de um trecho bíblico.
para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, a leitura da ata da 28ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura do ano de 2025, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada. De acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente vereador Rodrigo Belém convidou ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Clayton, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta deste 20º dia do mês de agosto do ano de 2025, o senhor vereador presidente, atendendo ao prever o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assunto em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que discursaram, primeiro, o senhor vereador José Bosco do Nascimento Arantes, segundo, o senhor vereador Vitor Lucas, terceiro, a senhora vereadora Camila Cristiana Borges, aparteada pelo senhor vereador José Bosco e pelo senhor vereador presidente Rodrigo Belém. Quarto, o senhor vice-presidente vereador Renato Farias, aparteado pelo senhor vereador presidente Rodrigo Belém. 5. O senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto, aparteado pelo senhor vereador presidente Rodrigo Belém. Em réplica, a senhora vereadora Camila Borges. 7. O senhor vereador segundo secretário da mesa, vereador Carlos Clayton. E finalizando os discursos, o senhor vereador presidente Rodrigo Belém. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor vereador presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou à ordem do dia, convidando ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador subtenente Ari Alberto, para proceder com a leitura do projeto de lei número 022/2025, de autoria da ilustre senhora vereadora Camila Borges, datado de 30 de junho de 2025, que, abre aspas, reconhece o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, como patrimônio cultural e material do município de Abadiânia, Goiás, fecha aspas. Finalizada a leitura, atendendo disposições regimentais, o senhor vereador presidente encaminhou a proposta à assessoria jurídica e às comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, para a emissão dos pareceres que auxiliarão os nobres edis em sua opinião definitiva sobre o tema. Empregando a marcha necessária aos trabalhos desse dia, o senhor vereador presidente convidou o senhor segundo secretário, vereador Carlos Clayton, para proceder com a leitura do requerimento em indicação número 040/2025, de autoria do senhor primeiro secretário, vereador subtenente Ari Alberto, que requer, após aprovado pelo plenário, seja encaminhado ofício com cópia do requerimento ao excelentíssimo senhor doutor Itamar Vieira Gomes, sugerindo-lhe, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, que seja analisada a oportunidade e a conveniência de criação por lei municipal de iniciativa do Poder Executivo, do Conselho e do Fundo Municipal do Esporte, vinculados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Ao término da leitura, o autor defendeu a iniciativa e manifestaram-se ainda o senhor vereador José Bosco do Nascimento Arantes, a senhora vereadora Camila Cristiana Borges, aparteada pelo senhor vereador presidente Rodrigo Belém e pelo segundo secretário vereador Carlos Clayton. O senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Clayton, o senhor vereador Plauto Azevedo Lima, o senhor vereador Nilton Nunes de Moraes
senhor vereador Wender Freire Diniz, aparteado pelo senhor primeiro secretário, vereador subtenente Ari Alberto, e pelo vereador presidente Rodrigo Belém. O senhor vereador Rosemar José da Silva, o senhor vereador presidente Rodrigo Belém, e em réplica o senhor vereador Wender Diniz, aparteado pelo senhor primeiro secretário da mesa, vereador subtenente Ari Alberto, e pelo senhor vereador presidente Rodrigo Gomes de Belém. Em réplica, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton, e, finalizando as manifestações, em réplica, o senhor vereador Wender Diniz. Não havendo outras manifestações, o senhor vereador presidente submeteu o requerimento de indicação número 040/2025 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável por unanimidade dos edis pela sua aprovação, razão pela qual remeteu a iniciativa à assessoria jurídica da Casa para as providências de mister. Ainda neste laborioso dia, o senhor vereador presidente Rodrigo Belém concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário, vereador subtenente Ari Alberto, para proceder com a leitura do requerimento de indicação número 041, de autoria do senhor vereador Bosquinho Arantes, que requerer, após aprovado pelo plenário, seja encaminhado ofício com cópias do requerimento ao excelentíssimo senhor Dr. Itamar Vieira Gomes, sugerindo-lhe nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, que seja analisada a possibilidade da, havendo disponibilidade financeira para tanto, concessão de aumento real dos vencimentos dos nossos servidores que trabalham na garagem municipal. Encerrada a leitura, o autor defendeu a iniciativa e manifestaram-se ainda o senhor vereador Vitor Lucas, a senhora vereadora Camila Borges, o senhor vereador Carlos Cleiton. Em réplica, a senhora vereadora Camila Borges, aparteada pelo senhor vereador Bosquinho Arantes, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador subtenente Ari Alberto, e finalizando as manifestações, o senhor vereador presidente Rodrigo Belém, aparteado pelo senhor vereador Bosquinho Arantes. Não havendo outras manifestações, o senhor vereador presidente submeteu o requerimento de indicação número 041 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável por unanimidade dos edis pela sua aprovação, razão pela qual remeteu a iniciativa à assessoria jurídica da Casa para as providências de mister. E, encerrando o labor legislativo desse dia, o senhor vereador presidente Rodrigo Belém convidou o senhor primeiro secretário, vereador subtenente Ari Alberto, para proceder com a leitura do requerimento de indicação número 042 de sua autoria, que requer, após aprovado pelo plenário, seja encaminhada moção de aplauso ao trabalho prestado em nossa cidade pela instituição de acolhimento de crianças Casalar, carinhosamente chamada por nós como Casalar, e suas colaboradoras, por oferecerem aos infantes ali acolhidos proteção integral de nossas crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, social e de abandono. No sentido mais amplo da expressão, ao término da leitura, o autor defendeu a iniciativa e, após suas explanações, discursaram ainda o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton, a senhora vereadora Camila Borges, o senhor vereador Nenê Trajano e, encerrando os discursos, o senhor vereador Rodrigo Belém. Não havendo outras manifestações, o senhor vereador presidente submeteu o requerimento de indicação número 042/2025 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável por unanimidade dos edis pela sua aprovação, razão pela qual o remeteu à assessoria jurídica da Casa para as providências de mister. Não havendo mais matérias em pauta, às 11h28, o senhor presidente vereador Rodrigo Belém, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para quarta-feira, dia 28 de agosto de 2025, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sob a supervisão e delegação do senhor primeiro secretário, vereador Ari Alberto, lavrei esta ata contendo 5 laudas digitadas que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Término de leitura, senhor presidente.
Encontra-se aberto para vista ou apresentação de emendas que acrescenta a lei orgânica do município, que acrescenta o artigo 121A da Lei Orgânica do município de Abadiânia, Goiás, a fim de incluir no prazo legislativo orçamentário municipal as emendas impositivas. Prazo de 5 dias para apresentação ou vista do projeto. Declaro iniciado o expediente. Convido agora o senhor primeiro secretário da mesa. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declarada aprovada. Solicita ao segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes Agir, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia, leitura dos pareceres jurídicos das comissões e primeira votação do projeto de lei 08/2025, de autoria do ilustre vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, progressista, que define a prática de som automotivo e fixa regras básicas e das outras providências. E tem 2 projetos de lei 022, de autoria do ilustre prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, que institui o GETOM como indenização por participação em sessão para membros da comissão do processo administrativo e dos processos administrativos disciplinares. E tem 3 projetos de lei, número 024, de autoria do ilustre prefeito municipal, doutor Itamar Vieira Gomes, que estabelece adicional e salubridade para os agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias. Leitura do requerimento 042, de autoria do ilustre presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém, BRD, e do ilustre segundo secretário vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes Agir, que sugere a instituição e benefício assistência social financeiro às pessoas portadoras de neoplasia maligna, câncer, em situação comprovada de vulnerabilidade social e econômica. Item 5, leitura do ofício 044, em resposta à lei que dispõe sobre o esclarecimento dos repasses ao Fundo Municipal de Previdência. São as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos, por inscrito. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Só dá Concedida a palavra ao segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito. aproveitar o microfone ligado aqui já. Senhor presidente, bom dia a todos aqui presentes, Rádio Capivari, os internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Agradecer aqui também a Polícia Militar, tá? Sempre presente aqui, né, nessa Casa de Leis. Vocês aí que estão na linha de frente aí na segurança de Abadiânia, né? Polícia Militar, eu sempre falo isso, né? Número 1 no Brasil, né, Marcelo? E agradecer vocês aí que sempre têm atendido a gente, né? Em nome da população, tá? E agradeço ao comandante Tenente Ribeiro também, né? Grande parceiro. Os agentes comunitários, saúde, que estão aqui acompanhando também o trabalho, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo aí. Tenho certeza que a Câmara vai fazer sua parte, né? Pode contar sempre com a gente aí. Dona Ana, que está aqui, o público presente, todos que estão nos acompanhando aí. Só um bom dia mesmo, senhor presidente. Pessoal, muito obrigado. Concedida a palavra ao vereador Wender Diniz. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, colegas vereadores aí. Bom dia ao público presente. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo pelas redes sociais. Rodrigo, eu gostaria de saber se foi aprovado e a que pé está o projeto de lei que foi aprovado e criado as leis do loteamento Eubiópolis sobre a energia lá, porque a associação do Eubiópolis, a população está me cobrando e até hoje ninguém deu uma resposta lá. Quando o prefeito dá a resposta lá, até hoje não deu. Você mesmo está no grupo lá, você está vendo eles cobrando lá. Então eles pediu para que eu
fizesse essa colocação aqui, que o doutor Itamar, prefeito, pudesse dar uma resposta lá. É só isso mesmo. Bom dia. O projeto em si foi aprovado por essa Casa Legislativa, tornou-se lei, né, a criação da zona de interesse social do bairro Eubiópolis do distrito de Planalmira. O projeto já foi encaminhado, porém a gente não teve uma resposta da Equatorial. Iremos oficializar a Equatorial para que manifeste a respeito como que está o andamento desse processo lá dentro da casa. Então a gente oficializa pela assessoria jurídica, encaminha e a gente tem um retorno para a gente estar encaminhando para os munícipes daquela localidade. Sim, ó, quando caminhar lá tiver resposta, você passar para nós passar para Ok. O senhor assina juntamente comigo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Concedida a palavra ao primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto. Primeiramente, bom dia, senhor presidente, pessoa na qual estendo os cumprimentos aos demais edis. Cumprimento a todos os presentes, em nome dos agentes comunitários de saúde. No meio aí, para receber os cumprimentos da minha amiga, esposa do meu grande amigo e irmão Wagner, a Camila, que se faz presente. Então, em seu nome, Camila, todos os agentes recebam aí um abraço e um bom dia especial. Cumprimento meu irmão de farda, companheiro de longa data, né? Os combates da vida aí na rua, né, Marcelo? Subtenente Marcelo. Em seu nome, meu irmão, eu cumprimento todos os demais policiais da nossa unidade, todos os policiais militares, todos os militares. Haja vista, na última segunda-feira, comemorou-se o Dia do Soldado. E é uma pena que não inventaram o Dia do Subtenente, né, Marcelo, para nós. Mas todo subtenente, todo militar é um soldado na sua alma, na sua essência. Nós sabemos disso. Queria informar, trazer uma notícia, né, para a toda a população. Foi solicitado por uma cidadã aqui do nosso município, há uns dias atrás, que nós corrêssemos atrás e solicitássemos da Secretaria Municipal de Saúde que o laboratório existente pela Prefeitura hoje, que ele funcionasse também aos finais de semana. Haja vista estava funcionando só em horário de expediente. Então tomamos a iniciativa de confeccionar um ofício solicitando ao Executivo, né, em especial diretamente à Secretaria de Saúde, na pessoa do senhor presidente, meu amigo Valtinho Dutra, para que fizesse com que esse laboratório funcionasse também aos finais de semana e também no período noturno. O ofício foi protocolado, porém a boa notícia nós já articulamos com o secretário, né, Valtinho, nos garantiu que muito em breve o laboratório vai ser utilizado, vai estar trabalhando em período integral, tanto no período noturno quanto aos finais de semana. Isso é uma boa notícia para a nossa cidade, né? Traz a certeza de um compromisso, porque é inadmissível a pessoa precisar, aí num sábado ou num domingo, fazer um exame de urgência, a pessoa internada ali, não tem como. Então, os laboratórios particulares, eles ficam fechados, né? Mas o público, ele tem que funcionar. E cabe a nós essa exigência. Então, está assinado aqui o ofício por mim, por esse nobre presidente, pessoa que, né, tem um carinho enorme por ele sabe disso. Então, sem mais, só dizer aos agentes de endemias que vocês têm o meu apoio nessa luta aí por esse aumento salarial, né? Essa insalubridade é mais do que justo eles receberem, e pode contar com o apoio desse vereador. Mais algum vereador? Concedida a palavra ao vereador Plauto Azevedo. Bom dia, presidente. Sua pessoa, cumprimento os demais vereadores, cumprimento a todos aqui presentes, a todos que nos acompanham nas redes sociais e pela Rádio Capivari. Quero aqui deixar o meu total apoio ao adicional de insalubridades para esses profissionais que colocam a sua própria saúde em risco para proteger a nossa população. E são vocês que enfrentam o sol, enfrentam a chuva, enfrentam locais insalubres, terrenos baldios, para estar sempre aí servindo a nossa população. Então, parabéns a todos vocês e conte com o meu total apoio.
Concedida a palavra à vereadora Camila Borges. Também quero deixar o meu bom dia. Em seu nome, presidente, eu cumprimento aqui os colegas. Em nome aqui da minha amiga Priscila, também quero cumprimentar todos vocês que estão aqui nos assistindo e ouvindo no plenário. Bom dia também aos servidores desta casa, quem nos escuta através das plataformas. Claro, também sou favorável, isso não é privilégio, não é favor, né? Isso é justiça. Tudo que a gente falar aqui acaba se tornando repetitivo porque o trabalho de vocês é ímpar e não posso deixar de falar em relação àquela época da pandemia que vocês tomaram frente, fizeram a coisa acontecer. Então, não tem como não ser favorável, né? Presidente, gostaria de perguntar se vocês têm sabido, estão aqui pequeando em relação ao transporte coletivo, Abadiânia-Anápolis, Anápolis-Abadiânia, porque é um dos questionamentos aí que a gente recebe todos os dias. E Ari, enquanto líder do governo, você tem alguma notícia de lá do Executivo? Bom dia, vereadora Camila. Numa reunião essa semana com o nosso presidente aqui, fomos até o Executivo e trouxemos, entre aspas, uma solução plausível e rápida, né, para trazer a eficiência no serviço público. O que acontece? Assim como você, eu acredito que todos os vereadores aqui também são muito cobrados. E ainda ontem, uma senhora aqui estava super revoltada e, apesar de ter carro, ela falou: preciso do ônibus. Mas ela lutava mais pelo direito daqueles que não têm. E foi dito a ela o seguinte: a empresa, a população, ela tem que saber disso, a empresa, ela é particular. E o aumento de números de pessoas que trabalham com transporte clandestino aumentou muito. Traz mais agilidade, porém não traz segurança alguma. Não que eles não saibam dirigir, é a questão mesmo de como é que eu posso dizer? Seguro. Eles não têm seguro de vida, não tem nada, coisa que a empresa ela pode oferecer aos seus usuários do transporte coletivo. Mas como ela é particular, a partir do momento que não estava dando lucro, obviamente a empresa ia fechar as portas. Então, nós fomos aproximadamente uns 2 meses atrás, 19 de junho, o homem é bom de memória, foi eu, Rodrigo, Cleito e Nenê, fomos à AGR. Nós fomos à AGR e foi solicitado, dito por nós, essa questão da demanda dos ônibus, e foi dito a nós, pelo presidente da AGR, que iria abrir um chamamento público, e abrir como se fosse uma licitação. Está aberto até, só que nenhuma empresa se manifestou em assumir essa linha. Nenhuma empresa até agora se manifestou. Havia uma única empresa, não sei por qual motivo, também desistiu. Você entendeu? O que acontece? Nós pedimos para o deputado Hamilton Filho, em nome do vereador Rodrigo Belém, conversando com ele, o prefeito ligou para ele, pediu para agendar um horário com o prefeito de Anápolis, com o diretor da Urban, que é o transporte coletivo de Anápolis. A ideia que nós tivemos foi essa, é bom que todos saibam, para ver se nós juntando os dois municípios, a gente consiga, através de uma autorização da GR, se houver interesse também da Urban, porque é uma empresa, apesar de que ela tem uma parte particular, mas ela pertence também ao município, estender a linha que vem até a Cebrasa, porque são, salvo me engano, 4 horários que eles vêm na Cebrasa aí por dia, 4 ou 5 horários, e estender esses horários, ou parte deles, até a cidade de Abadiânia. O que acontece? Precisa de uma autorização da AGR, porque tornaria-se então um transporte intermunicipal. Então nós estamos aguardando essa reunião para ver se a gente convence eles, porque o custo-benefício talvez seja maior, porque o gasto deles vai ser muito pouco, devido à pouca distância que tem da Cebrasa aqui em Abadiânia. Então essa é a jogada que a gente tem. Nem que eles venham, pelo menos, só até a rodoviária e voltem, você entendeu? Vamos adequar, é motivo de debate, é assunto que vai ser bastante debatido, mas nós já temos o apoio aí do prefeito, mostrou, é uma coisa bem clara, é mais barato para eles e vai resolver o problema da população, entendeu? Então, assim, está marcado. Eu acredito que na próxima semana deve estar saindo essa reunião. Nós estaremos indo na AGR, porque já foi dito pelo próprio deputado
que o primeiro passo é ter a autorização da AGR. Então nós vamos formular esse documento pela Prefeitura, demonstrando interesse e levando. Caso contrário, se a gente não conseguir isso, eu vou ser bem sincero, as chances de conseguir uma empresa para assumir essa linha, ela é mínima. Ela é mínima. Essa é justamente a minha preocupação, até porque a gente acompanha, por exemplo, Corumbá, Pirinópolis, Cocalzinho também vão encerrar. E aqui em Abadiânia já tem isso, já tem mais de 2 meses, né? Então são pessoas que estão reclamando, não é mimimi, estão reclamando porque trabalham em Anápolis, muitas delas precisam se locomover para lá, seja por qualquer finalidade, né? E então a gente tem que, caso não dê certo, buscar uma forma, estudar uma forma, né, de talvez regularizar esses casos, não sei, tem que ver junto à AGR e aos órgãos competentes, porque fato é que tem muito tempo, 3 meses. Eu particularmente, só concluindo minhas palavras, eu sou favorável até o município contribuir com o subsídio financeiro para garantir essa extensão da linha e trazer esse ônibus até aqui. Você entendeu? Né? O município colaborar com o diesel ali um tanto, uma quantidade X mensal, algo que não vai afetar, obviamente, o nosso orçamento, mas vai garantir aos usuários, aqueles que necessitam, aí, o transporte coletivo. E buscar falar com essas pessoas, né? Ter reunião que elas possam participar e colocar também seus ensejos, ainda que a gente não consiga os mesmos horários que já existia, mas parte deles, principalmente os principais, para que o pessoal não fique tão prejuízo quanto agora. Para garantir, né, pelo menos garantir o transporte, né? Vamos marcar. A reunião já está sendo agendada, viu, vereadora? Eu acredito que na próxima semana a gente já vai ter algum posicionamento em relação a isso. Tá, se possível, pudesse convidar, né, a gente para poder participar. A gente convida, também, sim, seria pode interessante. ter certeza que assim que a gente tiver uma data e horário certo, a gente já encaminha no grupo, informando todos os colegas. Ok, uma outra questão que também tem chegado aqui para mim é a questão que foi feito um anúncio, a gente tem recebido bastante reclamações e das ruas escuras, né? Como também líder do governo nos informou o vereador Ari que foi feita a licitação, foi feita as compras, inclusive, das lâmpadas e que imediatamente na semana seguinte iria começar a fazer as trocas. Eu não vi esse movimento, pode ser que eu não vi, mas eu não vi esse movimento e as reclamações continuam chegando. Tem uma previsão, está sabendo, vereador Ari, se tem uma previsão dessas lâmpadas? Sim. Porque já a previsão primária já não... Já ultrapassou o prazo, mas me parece que ontem eles terminaram em Planalmira. Ontem terminaria lá, foi perguntado. Hoje? Então termina hoje, o vereador. A posição que eu tenho é que ia terminar para Planalmira e ia vir para Abadiânia. Eu também estou sendo muito questionado. Ontem à noite ainda tive que ouvir, entre aspas, sarro de um amigo, né? Lembrando que quando chegar no município de Abadiânia, o planejamento que comece pelo bairro Jardim Santa Fé e vinha do centro, sentido Lindo Horizonte. Tá, isso é o que está no cronograma de execução do serviço público. Acabando lá hoje, amanhã deve iniciar em Abadiânia. O vereador Wender deseja fazer uso da palavra. Não, era só para fazer esse esclarecimento mesmo, que era para ter terminado lá ontem e não terminou. Porque tem muita reclamação nos grupos lá, que ficou algumas lâmpadas sem trocar, então eles iriam retornar lá. Só que eu não sei, hoje eu saí para a sessão, não sei até que ponto está ali. Outra questão, não sei se é de conhecimento dos colegas, ontem eu vi no portal 6 sobre a questão da linha de ônibus que interliga Anápolis, Pirinópolis, consequentemente Planalmira, Corumbá. A Evolução, que é a empresa que presta serviço coletivo lá, em conversa dos vereadores de Corumbá, a empresa aceitou ficar por mais 2 meses em teste, mas não quer dizer que fique. Então esse problema não é só em Abadiânia. Isso é um problema, taxa de manutenção de veículo, combustível, o valor do combustível está muito alto, seguro de vida e a questão do transporte clandestino que tem afetado diretamente não só Abadiânia, mas toda a região. A empresa Primeira Classe, quando ela abriu desistência lá na GR, se eu não me engano foi mais em Águas Lindas e Goianápolis também. Então esse desserviço está sendo prestado e não tem, todo dia eu mando mensagem no WhatsApp da presidência da GR, e aí alguma manifestação, até o presente, aí responde, até o presente momento nenhuma empresa manifestou interesse. A gente entrou em contato com a empresa Amazonas, alguma coisa de Brasília, que tinha manifestado, porém não apresentou documentação. Entramos em contato com a empresa Raíssa, também,
não tivemos retorno. A única alternativa que a gente achou foi conversar com o prefeito de Anápolis, mas tem que pedir a liberação da Agência Goiana de Regulação para ver a questão do urbano, porque é a única forma da gente tentar resolver, ou então alguma empresa de Abadiânia atender os requisitos previstos no edital para ela assumir essa linha. É o que a gente tem, né, no presente momento, e o que o deputado tem trabalhado nesse sentido. Inclusive, ele até conversou com o presidente da GR lá na Assembleia e pediu agilidade na execução dessa reunião o mais rápido possível. Só lembrando, senhor presidente, um minuto, Cleiton, vereador Cleiton, só fazendo um adendo às palavras do Rodrigo, mesmo que seja concedido para uma empresa de Abadiânia, há a necessidade de uma autorização da AGR através de um chamamento público, porque ultrapassa os limites do município, é uma linha intermunicipal. Então não fica só a cargo do executivo, só a cargo da prefeitura ou com as manifestações da Câmara. Tudo é regulado Tudo é regulado pela AGR, é bom que as pessoas saibam disso. E nós estamos lutando dentro da AGR para viabilizar com maior rapidez esse problema. Mas algum vereador deseja fazer uso? Em réplica, Só- vereador Carlos Cleiton. Só aproveitando o gancho da conversa, que teve uma senhora que veio aqui na Câmara, já que vocês estão aí nesse assunto, né? Ela disse que tem o motorista estava colocando os passageiros pela porta de trás, né? Para não passar naquela roleta, e estava pegando dinheiro. Então ele fez isso aí uns 2 meses, né? Então, assim, esse dinheiro, eu acredito, esse pessoal não foi para a empresa, né? A empresa relatando que não tinha passageiro, e o povo falando, não, eu estou andando no ônibus, está pagando, mas quem estava embolsando era o motorista, né? Estou culpando ele, mas chegou aqui, aí a gente relatou isso para a AGE em off, né? Mas já que está debatendo aqui, vamos falar em público então. Você aí que é passageiro de ônibus, de alguma forma, viu essa atitude, o motorista falou que a porta dianteira estava estragada e tal, então assim, provavelmente ele ou não estava com salário em dias, não sei, né? Mas isso não é culpa nossa e nem da população, né? Então fica essa informação. Tem a roleta, tem que indagar ali o motorista naquele momento para saber, né? O que é que está acontecendo? Porque 2 meses os passageiros entram pela porta de trás e o motorista embolsando dinheiro, isso é um motivo para a empresa também desistir, né? Como que ele vai cobrir isso? Não, acho que não tem câmera não. Ela até falou que olhou, não viu câmera não, mas eles têm filmagem. Tem, o pessoal tem a prova. O pessoal Tem filmagem, tem depoimento, entendeu? Pode até fazer isso aí por Vamos escrito. encaminhar isso para a ouvidoria, É né? uma da AGE. denúncia, né, que eles trouxeram aqui, que eu acho que é importante. Mais algum vereador? Vereador Vitor Lucas, concedida a palavra. Bom dia, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas, ouvintes da Rádio Pivari, internautas que nos escutam e a todo o público aqui presente. Primeiro, quero já deixar claro o meu apoio aqui ao projeto de lei que contempla não, que, como a vereadora Camila diz, que cumpre o direito dos agentes de endemias e agentes de saúde. Contem com o meu apoio, mais que justo, essa iniciativa do Poder Executivo. Segundo, presidente, eu quero voltar àquele assunto da sessão passada, referente ao pregão 087-2025. Solicitei aqui na sessão passada que fosse confeccionado um ofício solicitando a suspensão dos efeitos dessa licitação. Para quem não sabe, essa licitação é uma licitação de contratação de empresa para conserto de máquinas pesadas na garagem municipal, o qual teve um ganhador pelo valor de R$ 14.900 mês. Hoje a gente tem lá a empresa do Vitalino Júnior, que ganha R$ 5.500 para fazer esse mesmo serviço e até mais, porque ele conserta os carros da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social. Conheço o trabalho dele de perto e é um trabalho ímpar. Então a gente não pode deixar de prestigiar uma pessoa do nosso município que ganha este valor para contratar uma empresa, Deus sabe de onde, por R$ 14.900. Então convido novamente todos os vereadores para assinar aqui o ofício com a gente, encaminhar para o Poder Executivo para que seja tomada essas providências.
Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Ok. Mais algum vereador? Já está pronto, vou passar aqui na mesa. Quem quiser assinar, após chegar ali no vereador Wender, a gente vai pedir para as meninas protocolarem lá na prefeitura já e entregar uma cópia para cada um. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não? Para finalizar, então, gostaria de agradecer a Deus por mais essa sessão legislativa que estamos vivenciando. Em nome da minha mãe, cumprimento a todas as pessoas que estão presentes no plenário. Agradecer a parceria dos servidores dessa casa, aos colegas vereadores que estão sempre presentes, acompanhando, né, de forma aguerrida o trabalho legislativo. Não tem medido esforço para que as coisas aconteçam, tramitem dentro dessa casa com agilidade, dentro dos trâmites legais. E agradecer também a presença dos agentes comunitários de saúde, aos agentes comunitários de etnias também. Na pessoa da Priscila, cumprimento a todos vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham muito êxito, sei do trabalho de vocês, sou da área da saúde, luto diariamente para que as melhorias cheguem para vocês. Temos acompanhado com agilidade, que no projeto que encaminhou para cá, a gente entrou em contato, né, resolveu algumas situações. Hoje a gente pontuou para fazer a leitura, tem algumas diligências a serem tomadas, para que esse recurso da insalubridade, um percentual de 20%, chegue a cada um de vocês de forma regular, né, mas que também não seja tirado esses direitos posteriormente. Então, que seja algo que fique, né, perpetue por todo o mandato dos próximos prefeitos também. Então, por isso que tem que ter muita cautela, analisando cada artigo, cada inciso, cada linha, para que esse recurso chegue e fique, né, dentro que vocês lutam diariamente. A classe que mais luta dentro da área da saúde é vocês. Constantemente, não só aqui, mas a gente está no Congresso Nacional, estamos na Lego, tá lá os agentes de saúde. Esse dia esteve lá em Brasília, chegando lá o pessoal, é agente de saúde? Não foi, vereador Cleiton? Mas, pô, a gente é representante. Então, assim, a gente vê o trabalho de vocês. Vocês estão de sol a sol, período de chuva, poeira, frio. Igual o vereador falou, em região insalubre, né? Só a gente sabe que vocês são a porta de entrada do SUS, onde tudo começa, onde que é relatado, né, todos os anseios da população, e vocês levam isso para a atenção básica, para que a gente possa executar da melhor forma possível. Se a gente hoje tem os indicadores de saúde no percentual considerável dentro do Ministério da Saúde, o trabalho é de vocês. Porque vocês que pontuam tudo e levam para lá. Não é o enfermeiro que está lá na casa, no dia a dia, é vocês. Que é a porta da Secretaria de Saúde que está representando, são vocês. Então a gente tem que valorizar, e todos os direitos têm que ser garantidos de forma assegurada, para que se resguarde isso para sempre para vocês. É uma vitória, sim, mas vocês merecem muito mais. Vamos correr atrás futuramente também de protetor solar e outros direitos também. Não sei se isso já é assegurado para vocês, mas isso é importante também. Uniforme de forma contínua, né, para vocês também. Isso é importante, né? O recurso tem que ser chegado, e vocês que estão expostos dia a dia à região externa tem que ter esses direitos garantidos, até mesmo para prevenção, porque vocês promovem a prevenção no dia a dia, vocês são um exemplo. Então vão prevenir o câncer aí, ó, nessa questão do protetor solar, né? Passar diariamente, que vocês, a gente passa dia a dia, vocês estão na porta da casa do pessoal, ó, batendo lá, né? Promovendo essa saúde, sabendo o que eles estão precisando. Chega lá todo dia na unidade de saúde e relata, né? Estão precisando disso, vamos marcar o SAD, vamos marcar um dentista, um médico, um psicólogo, e assim no dia a dia. E essa importância dessa transparência do serviço, e só a gente tem essa saúde boa, de qualidade, graças ao trabalho de cada um de vocês. Sem falar dos agentes de também, que na época da dengue, ó, sua aí, né? Porque no dia a dia, para a gente conscientizar o povo, né? É tão difícil, por isso que tem que trabalhar esse trabalho educativo nas escolas também, de suma importância, saúde nas escolas, para a gente conscientizar a população, porque até uma tampinha de uma garrafa PET, ela é acúmulo de água para o mosquito se proliferar. Então isso é importante, esse trabalho. Eu tenho acompanhado diariamente o trabalho de cada um de vocês, e a gente só tem que agradecer. Após hoje a leitura desse projeto, a gente vai guardar só mais um parecer jurídico do Executivo, para que a gente se resguarde vocês. E posteriormente a gente marca para discussão e votação, e a gente convida vocês novamente.
mas a gente só depende dessa questão do trâmite legal, da questão da lei mesmo. Que a gente só pediu algumas informações, porque o projeto precisa dessas informações. Ele tem que vir do executivo com essas informações. Igual teve aquele trâmite da enfermagem. Ah, vamos pagar o piso da enfermagem. Mas de onde que vai vir esse recurso? Qual o orçamento? Qual o impacto? Qual a ordenação de despesa? Tudo isso é importante vir no projeto, acrescentar. A gente abriu diligência, mas eu creio que em breve a gente pontua para a questão de discussão e votação. Em réplica, vereador Cláudio. Presidente, só completar a sua palavra aí. O EPI é o mínimo constitucional que eles têm que ter, que é o equipamento de proteção individual. Então a gente tem que analisar isso aí direitinho, até mesmo fazer um ofício para o executivo para estar disponibilizando esses equipamentos de proteção para eles aí. Beleza? Obrigado. Ok. Não poderia agradecer também a presteza do trabalho da Polícia Militar, sempre que a gente conversa diretamente com o comandante Tenente Ribeiro. Ontem eu conversei com ele, falei, a gente precisa de suporte diariamente na Casa Legislativa e hoje os policiais estão aqui prestando esse trabalho. Parabéns, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês e proteja. Leva o nosso abraço ao comandante. Também agradecer à assessoria jurídica dessa casa, à assessoria contábil, aos nobres colegas, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e também aos ouvintes da Rádio Capivari também, que está ouvindo em todas as regiões. A Badiane hoje ela só perde para Niquelândia, questão geográfica. Então, creio que está chegando lá na zona rural as nossas informações, isso é importante, essa transparência das informações. Vamos começar o trabalho legislativo de hoje. Verificado a permanência do Código Regimental, passa-se a ordem do dia. Convido nesse instante agora o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura do parecer jurídico da emenda modificativa dos relatórios das comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento emitidos em relação ao substitutivo ao projeto de lei 008/2025, de autoria do ilustre vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, PP, datado de 12 de junho de 2025, que define a área destinada à prática de som automotivo, fixa regra básica e das outras providências. Concedida a palavra ao vereador, primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto. Leitura do parecer jurídico das comissões. Abadiânia, Goiás, aos 28 dias do mês de junho de 2025. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadora. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o substitutivo ao projeto de lei número 008/2025, de autoria do ilustre vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, datado de 12 de junho de 2025, que, abre aspas, define área destinada à prática de som automotivo, fixa regras básicas e dá outras providências, fecha aspas. Levantando-se algumas considerações. Considerando que o ilustre vereador Vitor Lucas fez adentrar aos pórticos legislativos o projeto de lei número 008/2025, no qual, segundo o artigo 1º da iniciativa, fica definido como área destinada à prática de som automotivo para uso particular, individual ou de grupos, a área denominada Parque Agropecuário Antônio Prado da Fé, ao menos 4 vezes ao ano. Por força dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da proposta ainda, abre aspas, o Poder Executivo Municipal poderá, por meio de decreto, estabelecer outras áreas destinadas à prática de som automotivo.
Os eventos com som automotivo somente serão permitidos com autorização expressa do Poder Executivo Municipal por meio da expedição de alvará de autorização pelo órgão competente. É de se recordar, senhora e senhores vereadores, que proposta com teor semelhante veio à Câmara Municipal de Abadiânia e, em virtude da necessidade da participação popular em relação à iniciativa, fora realizada audiência pública, na qual a pretensão enfrentou modificações, melhorias, antes da submissão ao soberano plenário. Uma das importantes modificações foram acrescidas ao artigo 5º, tornando-o filantrópico, na medida em que o inciso 3º do citado artigo obriga a arrecadação e a destinação de alimentos à assistência social em ao menos um dos eventos automotivos realizados no Parque Agropecuário Antônio Prado da Fé. Permitam-me agora, excelências, destacar-lhes que o projeto de lei é a personificação da vontade da população manifestada por meio da atuação do vereador. É a ideia inicial de incorporação ao meio jurídico de um assunto ainda não regulamentado. Com efeito, a sociedade vai sentindo que certas necessidades ainda não foram satisfeitas. Como o vereador é o representante desta população no município, cabe a ele, enquanto agente público, apresentar uma proposição que, se for aprovada, vai se revestir de juridicidade e entrar no mundo jurídico para normatizar aquela satisfação da necessidade. De fato, sendo o vereador, em linguagem popular, a cabeça de parcela do povo por quanto sua vontade, eleito democraticamente, percebendo que certo assunto ou necessidade precisa ser normatizado. Deverá fazer consultas, reuniões, audiências públicas, colhendo informações, opiniões, ideias de todos e discutindo com todos, e não só aqueles que o elegeram, pois ele é eleito, é a vontade de todos. Tecnicamente falando, nobres edis, projeto de lei é a proposição que tem por fim regular toda a matéria legislativa de competência do município. E no projeto de lei número 008/2025, pretende o seu autor regular em âmbito local a prática de som automotivo, como fizeram outros municípios brasileiros. Para exemplificar, faço juntar a este parecer jurídico as leis municipais de Bom Jesus, Rio Grande do Sul, ano de 2022, e de Palmeiras de Goiás, ano 2023, versando sobre o mesmo assunto. Neste diapasão, senhores vereadores, acerca da possibilidade ou não do ilustre vereador Vitor Lucas apresentar a proposta, peço licença para transcrever fragmento do laureado Eli Lopes Meireles, que diz o seguinte: leis de iniciativa da Câmara, ou mais propriamente de seus vereadores, são todas as que a lei orgânica municipal não reserva. Expressa e privativamente a iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas no artigo 61, parágrafo 1º, e 165 da Constituição Federal, as que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do executivo local. Os projetos de leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da administração pública municipal, matéria de organização administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do município, regime jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara na forma regimental. No ponto em que define a área destinada à prática de som automotivo, ao meu sentir,
O diploma em apreço não trata de quaisquer das matérias cuja iniciativa legislativa esteja reservada pela Constituição Estadual ao chefe do Poder Executivo. Sob esse aspecto, a iniciativa da Casa Legislativa é concorrente com a do prefeito municipal, de tal arte que o pedido não pode ser acolhido com esse fundamento. Entender de modo diverso resultaria restringir a iniciativa legislativa ao desabrigo do numerus clausus, da cláusula constitucional, e assim implicaria coactar de todo o exercício do poder legislativo local. E neste particular, Excelência, sob vossa ótica, o projeto de lei número 008 não invade as competências do burgomestre em relação às áreas do planejamento, organização e gestão administrativa de sua competência exclusiva, notadamente porque tão somente o autoriza a ser obrigado a fazer, inclusive, sugerindo regras e deveres que, por óbvio, podem por ele até mesmo ser normatizadas com a inclusão de outros requisitos. O uso de sistemas de som em veículos é principalmente regulado por normas municipais e estaduais. No nível federal, a principal norma que trata da questão é o Código de Trânsito Brasileiro, especificamente em seu artigo 228, que proíbe o uso do equipamento sonoro, com exceção dos sistemas de som de emergência, em volume que perturbe o sossego público. A aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, no entanto, não abrange diretamente as especificidades de cada município, o que, no meu modo de pensar, dá margem para a legislação local. O tema som automotivo é controverso, agrada uns e desagrada outros tantos. E, inclusive, diante da ausência de instrumento normativo que a regulasse em âmbito local, foi até mesmo objeto da portaria número 10, de 12 de junho de 2006, que da lavra da excelentíssima senhora doutora Rosângela Rodrigues dos Santos, então juíza de direito da comarca de Abadiânia, que deu aso, arrimo, à apreensão de veículos em nossa cidade. Seria até mesmo pueril por parte deste assessor jurídico não mencionar a existência de opinião contrária, de acordo com a qual o município não tem competência para legislar sobre proteção ao meio ambiente e controle da poluição, a qual é concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Tampouco sobre trânsito, transporte e direito penal, matérias privativas da União, nos termos do artigo 21, incisos 1 e 11 e 24, inciso 6, ambos da Constituição Federal. Fato é que a utilização de sistemas de som automotivo tem se tornado cada vez mais comum em veículos, especialmente em áreas urbanas. No entanto, o uso de som automotivo pode gerar desconforto e prejuízos à ordem pública, quando não é utilizado de forma controlada. O ordenamento jurídico brasileiro, portanto, se vê desafiado a estabelecer limites e regulamentações para conciliar a liberdade do indivíduo com o direito à tranquilidade e à saúde pública. A regulamentação do uso de som automotivo em qualquer município brasileiro é essencial para garantir que o direito de cada indivíduo de usufruir de seu veículo não infringe o direito de outros ao silêncio e à tranquilidade, apresentando-se assim a iniciativa, salvo o melhor juízo, de forma legal, constitucional, não malferindo os cofres públicos e tem boa técnica legislativa, razão pela qual deve ser submetido ao soberano plenário. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 008, de autoria do ilustre vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, datado de 12 de junho de 2025, que define a área destinada à prática de som automotivo, fixa regras básicas e dá outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente os artigos 47 da Carta Magna e o artigo 15 da Lei Orgânica do Município e 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, pelos nobres vereadores dessa Casa. Esse é o parecer sob censura assinado
Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico desta casa. Inquérito de leitura, senhor presidente.